alocação feita pelo usufrutuário. Olá, sejam todos bem-vindos a este canal, Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje o tema vai ser alocação feita pelo usufrutuário. Vou iniciar aqui lendo um início de um livro, de um capítulozinho de um livro que fala assim: para que se alugue uma coisa, não é necessário ser seu proprietário. Como já se disse anteriormente, basta que se tenha a posse e a sua disponibilidade. Por isto, o usufrutuário, que não é o titular do domínio, olha só, o usufrutuário não é titular do domínio, é parte legítima para alugar um imóvel, figurando como locador, e para tanto não precisa sequer da prévia autorização do nuproprietário. Então vamos lá, ele é bem claro nesse sentido, né? Que o usufrutuário, o que é o usufrutuário? Vamos dizer, eu vou partir, para poder entender melhor, eu também vou dar exemplo de uma situação. Ou existe uma escritura, vamos dizer assim, uma matrícula, que quando a pessoa for lá colocar o imóvel com você, para você administrar este imóvel, você deve pedir uma matrícula atualizada. Porque ele vai chegar lá e vai dizer que ele é dono do imóvel. Mas ele pode dizer para você que ele é um usufrutuário. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pedir essa matrícula para confirmar tudo isso que a pessoa está dizendo, né? A não ser que você more numa cidade pequena e que você conhece a família. Mas mesmo assim, essa pessoa vai precisar apresentar essa matrícula, essa escritura. O ideal da matrícula, vocês sabem que é porque ela precisa ser atualizada, e a matrícula hoje, aqui no estado de Santa Catarina, ela prevalece somente 30 dias. Eu acredito que até no Brasil todo hoje, né? Então, aí essa pessoa, ela levou este imóvel para alocar, apresentou essa matrícula, então você vai ler essa matrícula e essa matrícula vai dizer assim, está no nome de, vamos dizer que essa pessoa tem 5 filhos, tá? 5 filhos essa pessoa tem, esse casal tem, vai estar lá no nome desses 5 filhos, que é o nuproprietários aqui, eles estão no papel de nuproprietários, e consta todos os nomes deles, inclusive se eles são casados, que quando fizeram essas documentações, e se eles eram solteiros ou não, ou já casado, também vai constar o nome dos seus companheiros lá, desses filhos. Então, aí está no nome dos filhos e usufrutuário fulano de tal, e fulana, casado, e fulana de tal. Usufrutuário fulano de tal, que são os pais, vamos dizer assim, e a mãe, tá? Vai constar o nome dos dois lá. Então, os nuproprietários são donos, mas eles são usufrutuários. Usufrutuário quer dizer que eles, enquanto eles estiverem vivos, eles é que vão usufruir daquele imóvel. Então, Então, aí você pode dar sequência ao trabalho de trabalhar a alocação, a administração deste imóvel. Tá? Então, aí sim você vai fazer o seu contrato de administração, a procuração. Eu já falei em outros vídeos que eu tenho um contrato de administração e a procuração para dar poderes para usar como municipal, e também a parte de companhias de água companhia de água, e também as companhias de energia, né, elétricas, e também às vezes participar de algumas reuniões de condomínios também, né? Então,
essa parte do você pode dar continuidade a de trabalhar esta locação deste imóvel. Mediante isso, apareceu um inquilino, ele vai alugar este imóvel. Lúcia, é preciso colher a assinatura também dos proprietários, que está no nome daqueles filhos, a escritura? Não. Quem vai assinar são usufrutuários. Eles respondem por todo aquele imóvel, né? O inquilino resolveu fazer uma reforma. Nós vamos falar com os usufrutuários. Você pode me perguntar, o locatário entrou no imóvel, né? E de repente, num determinado tempo, eles querem fazer uma reforma. Quem vai responder por essa reforma? É também o usufrutuário ou os proprietários? Neste caso, é o usufrutuários, porque o usufruto existiu para que as pessoas no direito, na hora que eles querem passar para os seus filhos, que geralmente isso acontece de pais para filhos, né? Deixa no nome dos filhos e o usufrutuário eles, né? Então, todos o poder em cima daquele imóvel, como administrar, o que vai fazer, as melhorias, os encargos, IPTUs, é tudo por conta desse usufrutuário. Eles fazem esse tipo de situação, criado esse tipo de situação para que os filhos, quando os pais não estiverem mais aqui, daí os filhos não precisam contratar, fazer inventário, né? Então, geralmente é usado esse termo do usufruto, porque o usufrutuário, ele já coloca como usufruto para ele, que geralmente é pais, geralmente os pais deixam em nome dos filhos e eles são usufrutuários. Por quê? Porque enquanto eles estão aqui neste plano material, né, eles querem garantir o seu lado, né? Já que eles adquiriram, foi eles que adquiriram todos os imóveis. Geralmente a gente sempre tem apego nesse plano material, né? Então os pais repassam isso para eles, mas deixando para eles, para quando eles saírem daqui, isso vai ficar em nome dos filhos e eles não têm como vender. Eles só vão ter direito em vender este imóvel mediante quando esses usufrutuários não vão estar mais aqui. Por que é colocado? Geralmente, quando os pais colocam, é para defender a posse. Quando os pais resolvem colocar o imóvel no nome dos seus filhos e eles, como usufrutuários, geralmente é para defender a posse que eles estão fazendo isso, né? Porque geralmente os pais lá, eles custam tanto adquirir um bem imóvel, né? Um bem imóvel, e esse bem imóvel, eles têm, sei lá, passa alguma coisa, né, na mente deles, que eles têm medo de deixar só no nome dos filhos, porque os filhos poderão colocar fora o imóvel, poderá alguém, né? Então, eles deixam nesse usufrutuário como usufruto para eles, até que quando eles não estiverem mais aqui, aí os filhos, porque são assim, né? O termo realmente, quando eu atendo os pais, quando eu atendo um casal que fizeram esse tipo de documentações, eles geralmente usam esse termo. A maior parte dos pais que colocam assim no nome dos seus filhos e eles como usufrutuário, eles dizem, não, enquanto a gente quiser aqui, enquanto nós estamos aqui, nós queremos que ficar assim para a gente poder conservar aquilo que nós criamos realmente, né? Aquilo que nós construímos no decorrer da nossa vida.
E automaticamente isso eles querem dizer o quê? Que eles têm medo, né? Que os filhos venha colocar o imóvel à venda e que daí eles vão ficar sem nada. Quando o legislador criou essa situação, vem realmente colocar em prática, olha só o que ele diz, defender a posse para terceiros, né? Então, por isso mesmo que eles usam, olha só, veio, né, a vontade das pessoas, né, que eu digo assim, meu Deus, a lei ajuda muito nessa situação, porque eles, é a necessidade da humanidade, vamos dizer, do povo em si, no momento, e o legislador desenvolveu isso, né? Desenvolveu isso, porque antigamente isso não existia, né? Foi de um tempo para cá. Antes não existia isso. Se a gente for buscar a história realmente, em relação ao imóvel, antigamente nós mulheres, nós nem precisávamos assinar a escritura, né? Ou de um tempo para cá, é que é obrigatório, porque na hora de uma venda do imóvel, o imóvel pode estar lá, vai estar no nome de José, casado com fulana de tal, casado pelo regime de comunhão universal de bens. Então, essa pessoa, na hora da compra, essa mulher não é preciso assinar. Mas na hora da venda, sim, precisa. Por quê? Porque a lei do casamento diz regime, comunhão universal de bens. E ele diz que ela precisa assinar, porque daí ela pode ser nula isso. Mas antigamente, voltando a história atrás, antigamente a mulher não precisava assinar. Mas voltando aqui ao assunto do usufruto, o direito real desse usufrutuário é usufruir toda a parte que rende, vai render aluguel, né? Seja ele o imóvel residencial, seja ele o imóvel comercial. Usufruto é a junção de duas palavras. Quer dizer, usar e consumir o fruto. Alugar, ter a renda para si, no caso. Usar, ela pode usar para moradia. E o fruto é extrair o fruto, como alugar o imóvel. Então, automaticamente ela vai ter renda, né? Ela pode vender esse imóvel? Não. Daí a lei diz que vender o imóvel, ela não pode sem a autorização dos proprietários, que são lá os nomes deles. Todos eles vão ter que assinar, no caso. Pode ser. Esse usufrutuário pode passar o usufruto para outra pessoa? Não, a lei não permite mediante isso, né? Porque é por isso que ela já deixou lá, já fez toda essa parte de documentações, né? Inclusive, eu quero dizer para vocês aqui que antigamente também nós não era feito usufruto sem as taxas, né? Porque para deixar uma documentação mediante os cartórios de registro, tem que ser recolhida as taxas de TBI e taxas de ITC, que são as taxas de impostos, no caso, né? ITCMD, que é a transferência e causas mortes. Antigamente essas taxas elas não eram recolhidas, mas hoje é obrigatório recolher taxas do ITCMD, é obrigatório 50% ser recolhida. Depois, após a morte, ser recolhida os outros 50%. Filho pode colocar o imóvel para alugar, como sendo no proprietário? Não, não pode, porque a lei já prevalece que só para esse usufrutuário. O que quer significar usufrutuário? Usufrutuário é a junção de duas palavras.
usar, a pessoa usar ou para moradia ou usufruir, que ela vai tirar o fruto do dia a dia para a sua alimentação, né? Então ela vai receber o aluguel para garantir as despesas, o consumo dela. Um exemplo disso, eu posso dar um exemplo de uma árvore, um pé de fruta, né? A pessoa planta um pé de fruta, tá ali, ela vai usufruir, usar a fruta, usar o pé dessa fruta, né? Para quê? Ela pode sentar embaixo dessa árvore, né? Para ficar embaixo de uma sombra, fluir a se alimentando daquele fruto, né? No caso do usufruto, é o aluguel. A pessoa vai se alimentar, vai pagar todas as despesas que ela tem desse valor, né? Quando ela não coloca em uso. O nu proprietário pode, um dos filhos, colocar esse imóvel para alocar? Não, não consegue. Não consegue. Então, a lei não permite isso, né? Tem lá 5 filhos. Às vezes os filhos lá têm uma necessidade e querem ir lá levar o imóvel para você, para alugar, que esse imóvel está parado. Não, tem que ter autorização dessa pessoa que está lá como usufruto. Somente o usufruto pode colocar esse imóvel para locação, no nome daquela pessoa que está usufruindo. Se caso ocorrer de um dos filhos lá, que é o nu proprietário, colocar este imóvel para locação e houver essa possibilidade de o inquilino já estar lá dentro, esse contrato pode ser nulo, né? Então, por isso que tem que tomar todos os cuidados possíveis nessa hora e entender sobre essa situação do usufruto. Isso tudo que nós conversamos foi referente ao usufruto voluntário, né? Mas também vou citar aqui o usufruto legal. O que é o usufruto legal? Quando envolve o imóvel em nome de menores. Geralmente a lei, a vara da família indica a mãe. Exemplo disso eu posso dizer para vocês o seguinte, que o exemplo existe o pai e a mãe com os 2 filhos menores. O pai veio a falecer, né? A mãe fez o inventário desse pai, mas já quis colocar esse imóvel, esse único bem, no nome, vamos dizer, de 2 filhos, Aí, o que a própria lei diz? Que essa pessoa, né, está dentro do Código Civil, que essa mãe, ela vai ficar como usufrutuária, porque ela está respondendo aqueles filhos, porque eles são menores. Lúcia, e se caso essa mãe também falecesse? Aí, e se esses filhos eram menores? Aí como é que funciona? Bom, aí isso já vai cair na vara da família. Provavelmente o juiz vai convocar lá um tutor, né? Ou da própria família, ou um próprio advogado dele de confiança, e vai ser tutor, mas não é o caso. Mas nesse caso aí, que a lei prevê que essa mãe vai ficar como usufrutuária, porque os filhos são menores. Na verdade, é usufrutuário instituído por lei, que se chama. Caso deixaram outros imóveis, essa mãe é instituída como usufrutuária e ela pode colocar o imóvel, se ela tiver mais de um imóvel para alugar? Pode. Ela pode sim colocar esse imóvel para alugar. Essa pessoa que foi levar o imóvel para eu administrar, que eu vi que lá na matrícula do registro de imóveis, a atual, está no nome dos 5 filhos e o marido e ela estão como usufrutuário. O marido veio a falecer. Aí como é que você dá continuidade a esse contrato de locação? Esse dinheiro, esse benefício que vai entrar lá do aluguel, o valor do aluguel, vai entrar somente para ela. Os nu proprietários não poderão usar esse dinheiro. Fica somente para essa usufrutuária.
que agora o marido faleceu e ficou ela. Somente os proprietários receberão os valores de aluguel mediante o óbito dela. Quando é que a extinção do usufruto pode ocorrer? Ou pode ocorrer por morte ou renúncia do próprio usufrutuário, né? Voltando lá para o usufruto voluntário, nós temos o caso dos filhos, 5 filhos, né? E os 2, marido e mulher. E do usufrutuária legal, que é quando ela se extingue, quando os filhos são maiores de idade. Como é que isso funciona na prática, no meu dia a dia, lá dentro da minha empresa? Um exemplo que eu quero dar para vocês é que eu administrei muito tempo um imóvel que até então era dos proprietários, né? Os proprietários normal, né? Anos, eu acredito que não importa, que eu administrei um imóvel muito tempo. E só que nesse tempo de administração desse imóvel, a esposa faleceu. Aí foi feito o inventário, né? Eu continuei administrando. Este imóvel estava alugado e continuei. E aguardei essa partilha do inventário. Quando foi terminado a partilha do inventário dessa senhora que havia falecido, o marido faleceu também. Daí aguarda-se, continua o imóvel locado, só que daí já muda toda essa parte, todos eles entraram, todos os filhos entraram em contato comigo e eu fui buscando as documentações e eles dizendo que seria, como é que seria ser depositado esse dinheiro, que é o recebimento do aluguel. Então, até ficar pronto esse formal de partilha do pai, né? Mediante o formal de partilha pronto, eu continuei nesse mesmo processo, onde eles já tinham dito como é que teria que ser feito a parte do pagamento desse aluguel. Então, e assim nós continuamos administrando este imóvel. O locatário desocupou este imóvel, veio a desocupar o imóvel, depois de um certo tempo, né, que eles ficaram bastante tempo neste imóvel, mais de 10 anos, se eu não me engano, foi mais de 10 anos. E daí eles quiseram que a gente continuasse trabalhando a parte da locação, divulgando o imóvel para alugar novamente. Só que nesse período aconteceu outro incidente. O irmão, que era um dos proprietários, faleceu, né, nesse período, nesse tempo aí, o imóvel estando desocupado. E daí eu digo para você deve continuar divulgando o imóvel sem a apresentação desses documentos, no caso de morte de um desses, porque na verdade antes o dono era só o casal, né? E que passou para 4 donos. Só que esses 4 donos, novos proprietários, eles são casados. Aí um faleceu. E cadê a documentação agora e o formal de partilha dele? Só que uma das herdeiras entrou em contato conosco dizendo para a gente divulgar este imóvel. Só que toda a documentação, eu pedi a documentação e ela se negou em me dar essa documentação. Então, na minha empresa, eu parei de divulgar este imóvel e voltei a falar com ela. Eu pedi toda a documentação. Aí ela me questionou, mas para quê? Eu disse, não, mas você também tem sua empresa, você sabe como é que funciona. Tem que apresentar o formal de partilha desse seu irmão que faleceu. Tem a viúva, os filhos, tem que repassar toda a documentação, porque toda essa parte burocrática você tem que saber. Por quê? Porque vai girar dinheiro.
esse dinheiro tem que entrar na conta de uma pessoa. Aí esses herdeiros já começam a passar a ser solidários em uma locação de imóvel, né? Então, o que é solidário? Solidário, eu falo sobre esse tema em outro vídeo, mas solidário, todos eles vão entrar responsável pelo imóvel deles e também eles vão receber benefícios sobre isso, se no caso esse imóvel ser alugado. Então, faleceu um dos irmãos, aumentou mais pessoas nessa... É como uma rede, né? De 4 donos, antes eram 8 proprietários. Agora, com a morte de um, aumentou mais 2, né? Saiu um, mas aumentou mais 2. Então, ficou aí no total de 10 pessoas. Então, nós precisamos ter. Aí, então, houve assim uma discussão que essa herdeira achou besteira, que eu poderia primeiro trabalhar a locação, para quando eu tiver um locatário para colocar no imóvel, é que daí aí que eu iria rever as documentações. Mas o meu método dentro da minha empresa não funciona assim não. É preciso que essa esposa e esses filhos se manifestem através do e-mail ou de uma ligação, onde eu vou falar com eles e vou pedir para eles me enviar as documentações necessárias para que eu possa realmente trabalhar por completo. Na minha empresa, eu não trabalho o locatário antes, porque isso vai ficar muito negativo para a empresa. Como é que uma imobiliária, como é que um corretor vai trabalhar um imóvel se este imóvel você não está com a documentação completa? É a mesma coisa se eu quisesse vender um imóvel e este imóvel não tem escritura, né? Como é que um corretor, um bom profissional, vai trabalhar um imóvel que a documentação não está legal? Então, essa é uma das dicas, né, que eu oriento você aí, ou profissional, corretor, ou administrador, ou imobiliária, procurar deixar isso bem transparente para que você também, para que você não decepcione o seu cliente que vai procurar por você para alugar um imóvel e este imóvel não esteja com a documentação legal. Hoje encerro esse vídeo, né, com essas orientações, e daqui para frente vai haver mais debate com temas mais aprofundado, com um exemplo do meu dia a dia, onde eu vou trocar minha experiência com você. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Agora nós estamos muito na moda aí do... Ui, olhei para aquele pau, pensei que fosse uma cobra. Eu vi ela ter se mexido. Eu não queria te dizer nada, sabe por quê? Porque uma vez nós íamos aqui, subimos esse morro. Eu já te disse que a gente já subiu esse morro aqui, né? Caminhando, né? E lá pelas tantas tinha uma cobra no meio. Essa minha amiga pulava tanto. E por isso mesmo que quando o magistrado... Não. E qual é esse direito real do usufrutuário? Ela saiu da câmera e continuou falando. Usufruto é a junção de duas para... Esses vídeos parecem coisa de gago. Por quê? Vai falando... Em exemplo disso, eu posso dar o exemplo para você melhor entender. Uma árvore. Falhou.